A Mercedes venceu as 6 primeiras corridas de 2026 e mesmo assim a FIA classificou o motor dela como pior que o da Red Bull, e por isso ganhou uma atualização extra. Binotto foi à mídia dizer que existe uma brecha escrita na própria regra que deixa times fortes lucrarem com o benefício criado para quem está atrás. Se você quer entender por que esse sistema funciona ao contrário do que promete, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. A Mercedes venceu as 6 primeiras corridas da Fórmula 1 em 2026. Lidera os 2 campeonatos com folga. E mesmo assim a FIA publicou um documento oficial classificando o motor de combustão da equipe como pior do que o da Red Bull. Por causa desse papel, a Mercedes ganhou direito a uma atualização extra de unidade de potência que ninguém via chegando. Binotto, chefe da Audi, foi à mídia dizer que existe uma brecha escrita na própria regra. Uma brecha que deixa times fortes lucrarem com benefício pensado exclusivamente para quem está atrás. E enquanto a Mercedes ganha margem para melhorar um carro que já vence, a solução que Bortoleto precisa pode levar anos para chegar. Sem papas na língua, Binotto foi direto ao ponto. A limitação do sistema é que ele mede apenas o desempenho que a equipe decide mostrar na pista. Se você já tem um pacote muito forte, pode rodar o motor abaixo do limite, continuar vencendo corridas e ainda ser classificado como fraco, ganhando desenvolvimento extra de presente. Binotto citou a própria Mercedes como exemplo concreto. Não é teoria de bastidor. Foi exatamente o que aconteceu na primeira avaliação oficial do ano. Pela regra do ADU, criada para aproximar os fabricantes no regulamento de 2026, a Red Bull virou referência, a melhor de todas, e por isso não ganhou nenhuma chance extra de mexer no motor. A Mercedes ficou classificada entre 2% e 4% abaixo e faturou uma vaga extra de desenvolvimento em 2026 e outra em 2027. Audi, Ferrari e Honda passaram dos 4% de déficit, cada uma com 2 vagas por temporada. Dias depois, antes do GP da Espanha, o próprio piloto que liderava o campeonato foi perguntado sobre o resultado. Kimi Antonelli respondeu sem rodeios, ficou muito surpreso com a notícia, porque de dentro do carro a unidade de potência da Mercedes é muito forte, ele não sente o déficit que a FIA mediu. Guarda essa frase. Ela é a peça que fecha o quebra-cabeça. A Red Bull sentiu o golpe imediatamente. Laure Mekies foi a público dizer que a equipe não encontrou nenhuma amostra de dados que apontasse o motor deles com vantagem sobre a Mercedes, e pediu auditoria completa. A FIA vasculhou cada sensor, cada volta, cada arquivo e devolveu exatamente o mesmo veredito de antes. A reação óbvia foi imediata. A FIA mediu errado. Basta corrigir o aparelho para resolver. É aqui que a história vira do avesso. Para chegar no número final que baliza toda essa disputa, a FIA usa sensores de torque instalados diretamente nos semi-eixos de cada carro. Eles leem apenas a força que sai do motor de combustão. Não corrigem temperatura de fluido, não olham para o sistema elétrico, não consideram a recuperação de energia nem a aerodinâmica. E o detalhe que quase ninguém repete: o diretor técnico da FIA, Nicolas Tombazis, admitiu publicamente que discutiram internamente se deveriam considerar esses fatores, e decidiram, de propósito, deixar tudo fora da fórmula. O próprio Tombazis citou o tamanho do turbocompressor e a temperatura do plenum como exemplos de escolha técnica que influenciam o número e que a FIA optou por não corrigir. Passamos os últimos parágrafos falando que a FIA errou a conta. Agora vem a parte que ninguém quer admitir. A medição está tecnicamente correta. E é justamente isso que torna tudo muito pior. James Vowles, chefe da Williams, roda com o mesmo motor da Mercedes e falou sem viés nenhum, entregou a chave que faltava para fechar a análise. A Red Bull realmente tem o melhor motor de combustão interna da categoria hoje, sem discussão. O que faz a Mercedes vencer domingo após domingo é a superioridade na parte elétrica, na gestão de energia, na forma como entrega potência ao longo de toda a volta. Esse conjunto inteiro, que é o que decide quem cruza a linha na frente, fica completamente fora da conta do ADU. Agora fecha o círculo com a frase de Antonelli. Ele sentiu o carro inteiro forte e estava certo. O número da FIA também está certo dentro do que ele mede. O defeito mora na raiz da regra que organiza o campeonato de 2026. É como julgar o melhor time de futebol do mundo só pela força do chute a gol, ignorando passe, marcação, estratégia e tudo mais que decide uma partida. Mede com precisão cirúrgica uma coisa que sozinha quase não define o resultado do domingo. E não para na peça liberada. O ADU também libera dinheiro real fora do teto de 215 milhões de dólares, com valores maiores para quem passa dos 4% de déficit. Isso muda tudo. O próprio benefício financeiro pode ser usado para manter o benefício rodando. Um time forte pega o dinheiro extra, calibra melhor os mapas de motor,
anda mais devagar apenas nas janelas de medição oficial e garante o carimbo de fraco ano após ano. Não existe regra que impeça isso. E até hoje nenhuma equipe grande propôs formalmente fechar essa porta. O sistema foi vendido como grande mecanismo de equilíbrio para 2026 e 2027. Na prática, foi montado de um jeito que, por construção, nunca vai conseguir cumprir o que promete. E olha a linha do tempo de Toto Wolff nessa história. Em abril, antes do resultado sair, ele defendia publicamente que o ADU tem que permitir recuperação, mas nunca pode mudar a ordem natural do grid de forma artificial. 2 meses depois, com o nome da Mercedes na lista dos beneficiados, o discurso virou: é um sistema útil que ajuda no processo de novas homologações e dá segurança para ajustar pontos importantes da unidade de potência. Quem paga o preço mais alto por esse desenho é justamente o único piloto brasileiro da Fórmula 1, na equipe que mais precisa de ajuda real para crescer. Depois do GP de Barcelona, onde a Audi usou a primeira das 2 chances que tem em 2026, Bortoleto foi direto. Fica claro pelo resultado do ADU que a equipe tem um déficit grande no motor e perde bastante tempo por volta, e em pistas de retas longas essa conta passa facilmente de 1 segundo por volta. Tem um detalhe cruel nisso tudo. O chassi do R26 é tão eficiente, com tão pouco arrasto, que foi ele quem marcou a maior velocidade de ponta da temporada, 360 km por hora em Barcelona. Um recorde que não vira pódio nem vitória, porque na hora de acelerar falta força no propulsor. Isso ficou visível de novo em Silverstone. Bortoleto largou em 11º e cruzou em 8º, mas seguiu atrás de equipes menores como a Racing Bulls nos trechos de reta pura. Sobre a atualização que todo mundo esperava como salvação, Bortoleto não cria ilusão. O que a equipe ganhar de performance com o ADU só chega de verdade em 2027 e 2028. Esse ano vem pouco, devagar, porque projetar, fabricar, testar e validar uma peça de Fórmula 1 leva tempo que não tem como comprimir além do limite físico. Binotto confirma a mesma linha. 2 vagas no papel não viram 2 saltos gigantes de performance em 12 meses. A próxima janela de medição da FIA cai daqui a exatamente 4 grandes prêmios. Se a metodologia continuar igual, o que existe na prática é uma regra que trava a hierarquia por no mínimo 3 temporadas. Quem está em cima ganha ferramenta para continuar em cima. Quem está embaixo recebe um papel dizendo que pode correr atrás, com o relógio andando 2 vezes mais devagar. Binotto apontou o defeito na casa do vizinho, mas sabe que a própria Audi também lucra ao receber 2 vagas em vez de uma. Por isso ninguém grita alto, por isso ninguém quer pressa para mudar. Todo mundo ganha algo do jeito que está. Quem não ganha nada é o espectador que acreditou numa temporada equilibrada, e o piloto brasileiro que precisa arrancar cada ponto com unha e dente, sabendo que o motor que ele precisa só chega daqui a 2 anos. Os dados estão na mesa e você precisa escolher um lado sem meio termo. A FIA deveria parar tudo, refazer a conta do zero e mudar a regra ainda no meio de 2026, mesmo alterando um campeonato que já está rolando, ou deveria manter tudo como está até o último GP, cumprindo o que foi combinado antes da temporada começar e só corrigindo os critérios para 2027. Escreve aqui embaixo qual lado você defende. E se você quer a análise completa assim que a próxima medição do ADU sair, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque esse dado novo vem aí, e vai estar aqui antes de qualquer outro lugar.